Revestido de gratidão. Deus quer nos revestir a cada instante. Pedir ao Fabiano para fazer essa oração. Vem cá, meu filho. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Olha o Senhor, pastor. Levante suas mãos e Pai diga: querido, Pai amado, estamos aqui na sua presença, aleluia. com o seu filho, Pai. Oh, Que o Senhor continue abençoando a vida dele. Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dele. A mensagem, Pai, que ele vem trazer hoje, Pai, já prepara o povo de Ti. Sim, Deus. Pai, aleluia, que enche nossos corações. Sim, meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Em nome do Senhor, Pai, nessa manhã seja louvado. Aleluia, Pai, Pai, te agradeço, Pai, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor. Amém. Deus é bom, né? Glória a Deus. Deus é lindo poder adorarmos ao Senhor, ser Aleluia. pela mão de Deus, pelos testemunhos, pela adoração. E é um privilégio. Que o Senhor continue nos dando graça para meditarmos um pouco mais na porção da sua palavra. Amém? E abre sua Bíblia comigo no texto de Efésios 6, que é o tema que está sendo trabalhado, né, a partir desse sábado. E a gente lê 2 versos apenas e temos continuidade já. Vocês, verso 10, tá? Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Pode tomar uma cena em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, tá bom, missionário? Obrigado a todos por essa oportunidade e me sinto feliz em ouvir os testemunhos, né? Parabéns que Deus continue te abençoando, te engrandecendo segundo a vontade dele, os caminhos que ele tem para ti, para a sua família. E eu fico feliz porque eu sei que o coração de todos já está preparado pelo Espírito Santo para a gente receber um pouco mais da palavra do Senhor que já temos recebido desde que tudo se iniciou. Desde que acordamos, de alguma maneira, a palavra do Senhor tem tentado se comunicar conosco, né? Seja nos mínimos detalhes, pela vida que já recebemos, pelo ar que respiramos, tudo isso é palavra de Deus falando conosco. Aleluia. Né? Mas por mais, a gente conhece muito esse texto, né? Porque ele fala exatamente de um revestimento a qual nós precisamos estar preparados para poder viver segundo a vontade de Deus nessa terra. E quando Paulo escreve essa epístola aos Efésios, meados dos anos 60, 62 depois de Cristo, quase 30 anos depois já da morte e ressurreição do Senhor, a gente vai observar que anos antes ele tinha passado por Éfeso, numa rápida passagem ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, depois de estar em Corinto, com Priscila e Áquila, eles vão viajar e vão chegar na cidade de Éfeso, que fica localizada hoje onde a atual Turquia, que fica próxima ali de Corinto, porque Turquia e Grécia são próximos. E Paulo ele passa por ali, mas ele passa rapidamente, prega na sinagoga dos judeus e deixa Priscila e Áquila ali realizando um trabalho, né, de semear a palavra, de cuidar de vidas segundo o Evangelho. E depois vai dizer que Apolo, que é um judeu natural de Alexandria, ele vai chegar ali na cidade de Éfeso e a Bíblia vai relatar que ele era um eloquente mensageiro, com a palavra do Senhor, né, com o Espírito do Senhor usando, ele tinha um poder de Deus e graça para ganhar as vidas, ele tinha até precisão
para falar de Jesus, mas ainda conhecia só o batismo de João. Então Priscila e Áquila depois chama ele, instrui ele na palavra para ele ficar mais aperfeiçoado ainda. Pois é assim que Deus faz na nossa vida. E quando ele recebe mais instrução, ele segue fazendo a obra e depois vai para a cidade de Corinto. E nessa Paulo volta para Éfeso, que é onde a Bíblia fala em Atos 19, que é quando ele vai passar um bom período da sua vida ali. Cerca de 3 anos ele vai viver naquela cidade. E a gente vê que ele já chega ali trazendo também mais da palavra, instruindo aqueles que também só conheciam o batismo de João. Vai explicar e vai batizá-los em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles serão batizados, né, pelo Espírito Santo, vão ali falar em línguas. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, pelas mãos de Paulo, até pelos seus utensílios, operava sinais e maravilhas. A cidade de Éfeso, a qual essa carta foi destinada, ela foi impactada pelo poder de Deus, muitas conversões acontecendo, a ponto de se dizer que as pessoas que ali eram mergulhadas no ocultismo, na feitiçaria, em crenças que eram mais que enganosas, pegavam seus livros e lançavam na fogueira em praça pública, porque o Evangelho as convenceu, o Espírito Santo falou de dentro para fora em seus corações, e elas ali voluntariamente pegavam livros caros, gastaram muito dinheiro, e foi acontecendo um reboliço, uma revolução naquele lugar. E se diz que um homem Demétrio, que era ourives, e também era alguém que trabalhava fazendo moldes de ídolos, de falsos deuses, principalmente da deusa Diana. Fabiano, ali na cidade de Éfeso havia uma padroeira, digamos assim, a chamada Grande Diana dos Efésios. Na mitologia dos gregos é chamada de Ártemis, mas nos romanos eles chamavam de Diana. E essa era tida como filha de Júpiter. Então volto a dizer, na mitologia dos gregos, você já deve ter ouvido falar, tem um deus chamado Zeus, que é considerado o maior de todos. Nos romanos eles só mudaram os nomes, assim como tem às vezes até no catolicismo em relação à religião de matriz africana, candomblé, umbanda, enfim. Usam um nome para falar de um, mas no catolicismo fala da mesma figura, mas usando outro nome, ou algumas atribuições diferentes. Assim também, a mitologia grega tinha Zeus, como esse nome aqui significa Deus Pai. E para os romanos ele se chamava Júpiter, né? À toa que o maior planeta do sistema solar recebe o nome de Júpiter, porque tem essa questão de ser o maior. Então ali em Éfeso, em todo o Império Romano, eles acreditavam que essa Diana era filha desse Júpiter, desse Zeus que havia caído do céu. Então na cidade de Éfeso havia um templo gigantesco. Você navegando pelo mar Egeu já conseguia contemplar de longe o templo dessa Diana, que é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não é à toa, porque eram quilômetros quadrados ocupados com colunas, centenas de pilastras grossas, gigantescas, e o mundo inteiro ia para Éfeso para poder conhecer o templo dessa deusa. Em Atos 19, quando esse artífice que produzia o ídolo dela para vender, vê que Paulo está ganhando aquelas almas em nome do Senhor, ele fica muito chateado porque está perdendo lucro, as pessoas vão se convertendo, e Demétrio começa a dizer, precisamos parar essa obra, precisamos parar esse homem e seus cooperadores, porque está trazendo falência à nossa venda de deuses falsos, e também está comprometendo o nome da nossa grande deusa, a reputação dela vai cair perante o mundo. Entenda, naquele período Éfeso era a segunda maior cidade de todo o Império Romano, que já tinha dominado muitos territórios. É claro que era considerada a segunda porque a própria Roma era considerada a principal. Mas em questão de comércio, de lucro, de renda, Éfeso dominava tudo. Era a maior cidade do mundo, com a população já naqueles dias de quase 300 mil habitantes. Então a zona portuária de Éfeso recebia navios todos os dias, com pessoas indo e voltando, com mercadorias, produtos. Então ali estava o dinheiro, ali estava o turismo. E o templo, apesar de outras coisas, era o atrativo principal. E ali naquele templo, ouça bem, acontecia o chamado culto de prostituição, assim como na cidade de Corinto, na Grécia também. Quando lá na Acro, Corinto, ou Acrópole, a parte alta da cidade, tinha o templo de Afrodite, os homens ali iam para poder se relacionar com as mulheres. Eram os cultos, promíscuos, feitos isso em nome dos falsos deuses, dos demônios. E eles tinham relação. Assim era no templo da Diana dos Efésios. Em Atos 19 você vê que o povo era tão apaixonado por essa falsa deusa que eles ficaram quase 2 horas, a Bíblia vai dizer, gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a deusa Ártemis, para tentar prevalecer e calar a voz do Evangelho ali. Paulo vai passar aí um tempo, mas depois vai se retirar daquele lugar. Em Atos no capítulo 20 vai dizer que ele vai para a Macedônia, e ele depois dali segue em viagem em direção a Jerusalém, já sabendo que ia passar por uma tribulação.
e foi avisado, mas ele já sabia do Espírito, mas mesmo assim decidiu não negar, como Jesus, que sabia que tinha que ir para Jerusalém para ser crucificado e morto por nós, e não hesitou, não caiu nas propostas, nas tentações que foram se levantando, como o irmão Beto falou, né? Vão sendo levantes ali preparados, quanto mais próximo você vai estar chegando daquilo que Deus tem para você. Na última semana de Jesus, antes da cruz, ele foi sendo tentado de várias maneiras, até com propostas boas, atrativas, mas ele foi negando tudo. Foi adorado e reverenciado na entrada triunfal, descendo no jumentinho, pelo Monte das Oliveiras, entrando pelas portas de Jerusalém. Os gregos e João 12 vai estar ali querendo seduzi-lo, levá-lo para o berço da filosofia, como quem diz: você é um grande mestre, vai morrer por um povo que não quer nada contigo, que você faz o bem e só te fazem o mal. Os gregos aparecem ali, não é à toa, mas é para dizer e tentar convencer que os discípulos, não vigiando muitas vezes, estão todos felizes. Os gregos te chamam, Senhor, mas o Senhor fala: ei, vocês precisam, como a missionária Rosângela começou essa consagração dizendo, olhar com os meus olhos, não com os de vocês. Porque se Jesus se deixa levar pela palavra dos discípulos, ele tinha ido. É mesmo, né? O que eu vou fazer morrendo numa cruz por um povo que não me ama, por um povo que me rejeita? Eu só faço bem, faço maravilhas, acolho tudo que há de bom, e ainda assim sou esquecido ou sou menosprezado. Mas Jesus disse: o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo vai produzir muito mais sementes e frutos em nome dele mesmo. Então Paulo também sabe que indo para Jerusalém, ele vai, tem até a profecia de Ágabo, que pega o cinto dele e o amarra e fala: o dono desse cinto será preso. E nem precisava, pois Paulo já sabia. E ele segue para Jerusalém. A Bíblia vai dizer em Atos 21 que ele é preso. Ali ele ia ser morto, mas teve uma intervenção. Ele foi recolhido e levado à fortaleza Antônia. E aí ele vai passar perante o Sinédrio, que era o tribunal de Jerusalém, e ainda vai sofrer algumas ciladas nas mãos dos judeus. Ele também será ali alguém detido no pretório de Herodes. Vai sofrer mais acusações de pessoas, porque é assim a nossa vida. A gente é acusado. Ananias e Tértulo acusou ele perante Félix, e agora está Paulo perante Félix e Drusila. Esse Félix querendo garantir, querendo assegurar a ajuda dos judeus, ou querendo fazer boa imagem para os judeus, mantém Paulo preso 2 anos. Parece que quando você lê aqui a Bíblia e vê a vida de Paulo, parece que tudo aconteceu muito rápido, mas não é, irmãos. Só para ele começar a despontar como um missionário, demorou de 13 a 14 anos. É porque a gente, quando lê, a Bíblia não tem ordem cronológica, segundo os relatos dos tempos exatos, mas quando você pega toda a história paulina, você percebe que depois de Damasco, quando ele tem aquela queda ou é derrubado do cavalo pelo Senhor, fica cego e passa a ver de verdade depois, e já começa a obra ali, e dentro da Síria e Damasco já querem matá-lo. Ele é descido pelo cesto da janela. Paulo vai ficar cerca de 13 anos no deserto da Arábia, e depois ele vai tentar ir para Jerusalém. Os líderes religiosos ainda não querem recebê-lo. Foi uma peleja até ele se tornar um missionário. E ele ainda teve uns 30 e poucos anos fazendo a obra do Senhor. Mas não foi de ontem para hoje, ou de hoje para amanhã. Ele foi sendo provado ao longo dos anos, muitos anos, adquirindo experiência, passando por dificuldades, fazendo a obra no oculto. Essas viagens missionárias que a gente vê já é algo que está ali sendo relatado, porque ganhou uma dimensão pública grande, e foi sendo registrado na igreja de Antioquia, enviando com Barnabé. Mas antes disso, ele passou por muitas coisas no oculto, longe dos olhos dos homens, mas no secreto. Deus prepara o seu povo. Muitas vezes, quando nós não estamos à vista, é esse o tempo que Deus ele tem para nos ajudar a crescer, a nos experienciar, para que a gente de fato esteja preparado para aquilo que Ele tem para nós. Então é necessário a raiz se aprofundar, crescer escondido, para que depois, quando crescer de fato para fora, para a vida frutificar, seja uma árvore perene que atravessa séculos, resistente e que perdura na presença do Senhor. Escute isso. E esse Paulo, ele atravessa tudo que atravessa. Agora, 2 anos preso, vai vir no lugar de Félix, Pórcio Festo. Quando Paulo está diante de Festo, ele vai pedir para que seja julgado pelo imperador. Ele apela para César: olha, eu quero ser enviado para Roma, para que o imperador, já que eu sou cidadão romano. E aí ele vai ser enviado, mas antes disso ainda passa pelo rei Herodes Agripa II. Irmãos, às vezes, para você chegar onde você tem que chegar, vai demorar um pouco, você vai passar por várias coisas, mas se é na presença do Senhor e no caminho dele, siga conforme o Senhor, conforme a sua palavra. E aí no Atos 27 nós vamos ver que ele vai ser levado para embarcar junto com outros presos, e a gente conhece a história. Vai ter aquele naufrágio, não quiseram ouvir Paulo, eles vão parar naufragados lá na ilha de Malta, em Atos 28. Paulo vai tomar uma picada da
da vibra, ô glória, que caminho maravilhoso, né, meu irmão? Que bênção. Mas a gente sabe que Deus ali o guardou. E eles vão seguir a viagem até que Paulo chegue na tal da Roma. Meu Deus, que prova, que coisa louca, né? Mas dizendo a Bíblia que quando ele chega em Roma ele é preso. Mas foi uma prisão domiciliar. Ele vai passar 2 anos preso com um soldado tomando conta dele em casa. Mas o bonito é que o final de Atos vai dizer que ele não saía, mas que todo mundo que podia vir até ele tinha liberdade de ir na casa, que ele mesmo alugou e ficou preso sendo guardado por um soldado romano. E Paulo pregava com intrepidez e ousadia o reino do Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas eram impactadas e foram sendo ganhas e salvas nesses 2 anos, onde ele ficou preso dentro daquela casa. Que maravilha! E foi nessa prisão domiciliar, que não foi a primeira prisão dele, mas a primeira prisão em Roma e prisão em casa. Ele escreve 4 cartas que estão no nosso Novo Testamento. Uma delas é essa que a gente leu, a carta aos Efésios, como também Filipenses, Colossenses e carta a Filemão. Agora, interessante, se você pegar a carta aos Efésios, ela é a principal carta que fala das doutrinas da igreja. A gente tem a carta aos Romanos, tida como o principal legado teológico de Paulo, a carta aos Gálatas, que fala da liberdade, não voltar ao legalismo, nem à lei. E a carta aos Efésios é tida como a carta magna da eclesiologia, é a rainha das epístolas, é o documento bíblico que mais se dedica a falar dos aspectos da igreja, como uma organização, e também começa dizendo como um organismo, mas com essa estrutura. Interessante isso, Paulo tem um propósito. Se você vê a carta de Colossenses também, é como se fosse irmã da carta aos Efésios, e ele escreve no mesmo período, nessa mesma prisão. A carta aos Colossenses, ela foca em falar sobre Cristo, a cabeça da igreja, e a carta aos Efésios, a igreja como um corpo de Cristo. Então ele vai falando da unidade da fé, ele vai trazendo a proposta de Deus, mas não é em vão, irmãos, quando você sabe o contexto por trás disso. Como a gente vinha dizendo, lá em Éfeso tinha esse templo gigante da deusa Diana, e o povo era voltado para essa idolatria, a grande maioria deles. E no templo acontecia, veja bem, um culto promíscuo. Os homens vinham de um mundo inteiro, não só para comprar, não só para vender, mas principalmente para subir até o templo, para ter relações com aquelas mulheres. Eram chamados de sacrifícios, os homens pagavam o que tinham que pagar, e acontecia aquela coisa louca no meio de todo mundo misturado. E aí você já pode imaginar como era o contexto do mundo grego, romano. Não é à toa que também ali tinha outros templos que adoravam os imperadores, que adoravam outros deuses. Baco, você já ouviu falar do Deus do vinho, né? Em Efésios capítulo 5. Não é à toa que está escrito em Efésios, no capítulo 5, verso 18, e nessa carta ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução. Algumas versões falam contenda. Ele já vem no capítulo 4 falando: se vocês foram resgatados da vida de pecado que estavam, não deixe a alma de vocês se dissolver de novo, se tornar algo ralo, líquido. Não torne a sua vida dissoluta, sem solução, sem solidez, sem pegada. Vocês vão derreter de novo se voltarem atrás. E ele vem falando: não dê lugar à ira pecaminosa, não deixe o sentimento de rancor, de mágoa, guardar o coração antes que o sol se ponha, resolva tudo que tem que resolver em amor. E outra, não dê lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais. Mas não é só substituir o mal por nada, você tem que trocar o mal pelo bem. Jesus ele vai dizer: deixa o teu jugo e tome o meu. Porque não tem como viver sem um jugo, mas Jesus disse que o dele é suave e o fardo é leve. Veja que Paulo não só diz: o que furtava não furte mais, ele continua dizendo: antes trabalhe para que do seu ganho você dê aos que não têm. Ele está dizendo: se antes você tomava na mão grande dos outros, agora você vai trabalhar e vai tirar do que é teu para dar para quem tem menos ainda. Ele está dizendo: troque e ocupe-se, porque não tem como vencer a carne sem deixar sua mente de praticar algo. Você tem que, na verdade, se lotar das coisas do Espírito de Deus. Não tem como você viver uma vida que você vai vencer a tua própria natureza só por abdicar de algo. Você tem que, na verdade, substituir o que vai te dar vitória contra toda tentação, contra toda malícia, contra tudo aquilo que quer fazer você cair e viver num ciclo vicioso de pecado. E aí você se entristece, define a sua alma, fica acusado, fica recuando, perde mais tempo. E Deus está dizendo: o importante é se encher do meu espírito. Não é para se embriagar com vinho e não só se embriagar. Não se embriague e, ao contrário disso, encha-se do meu espírito, lote-se do meu poder, transborde da minha palavra, ocupe-se com o meu reino, porque aí você vai se tornar um manancial de águas vivas. Oh meu Deus, Deus ele nos fez, entre aspas, deuses. O Salmo já diz:
vós sois Deus, e Jesus disse isso também nos seus dias. É claro que numa religião ou naquela sociedade com muitas religiões, falsos deuses, Paulo já começa querendo mostrar quem é e qual é a identidade daqueles verdadeiros homens e mulheres que estão ali. Veja bem, no templo, quando acontecia essa orgia toda, nem à toa que o nome é bacanal, porque vem de Baco, deus do vinho, que todo mundo se embriagava e fazia aqueles atos promíscuos. E no templo dessa deusa Diana, acontecia tudo isso. E imagine você o que acontecia. Os homens vinham, se relacionavam com as mulheres e iam embora. Vinham, se relacionavam com as mulheres e iam embora. Qual o resultado disso? Milhares de gravidezes. E você acha que as mães sabiam quem eram seus pais? Obviamente não. E eles iam embora, passavam ali por uma aventura. E a maioria dessas mulheres, elas tinham até os filhos, mas não os criavam. Davam porque não queriam perder a posição de sacerdotisa do templo de Diana. Algumas perdiam, outras abortavam, outras até, mas era a minoria que criava. Até aquelas crianças que eram dadas para serem criadas, eram guardadas por um tempo, mas depois as pessoas deixavam elas à própria sorte. Vocês já estão numa idade, se vira pela rua. E viravam o quê? Alguém que está debaixo da mendicância. Por isso que muitos passavam a roubar, e Paulo está dizendo, aquele que roubava não roube mais. Muitos passavam a se prostituir, ele está dizendo, mude. Tem caminho para você, tem mudança para você, tem algo mais digno para você. Você não é sacerdotisa nesse templo. Você foi chamado para ser sacerdócio real, geração eleita. O que Deus tem para a sua vida. Agora, o interessante é que essas crianças tinham que se submeter a isso. E por isso que Paulo vai falar também nessa carta, antes de entrar na armadura de Deus, sobre os servos do Senhor. Muitos tinham que correr para a escravidão, porque não tinha jeito. Eram desprezados, eram milhares de crianças, de adolescentes, de jovens que foram crescendo nesse jugo, se tornando produto, mercado, escárnio daqueles que chegavam e já viviam ali. E por isso Paulo está dizendo, olha, se você é senhor de alguém que ainda é teu servo, o ideal era que não houvesse escravidão. Mas o evangelho está chegando e vocês estão ainda se abrindo. Então se ele ainda é teu servo, trate como alguém que também o Senhor morreu por ele, assim como por ti. Ele vai dar vários conselhos, tentando abrandar as coisas até que chegasse a um padrão ideal do evangelho. E aí muitos eram submetidos a isso. O resultado disso era uma geração ou milhares de pessoas com uma orfandade, sem pai, sem mãe, sem identidade, não sabiam de quem eram, de onde vieram, quem era sua parentela, quem era sua família. Estavam entregues à sua própria sorte e à maldade da vida. E quem é essa grande mãe? Como é que Éfeso é filha de uma grande deusa, a grande mãe dos romanos? E tem milhares de órfãos jogados por aí, virando escravos, prostitutas, e não são acolhidos. Agora o bonito. Aí você abre sua Bíblia lá em Efésios mesmo, no capítulo 1. E deixa ela aberta, que a gente vai, antes de terminar, passar por algumas partes. Aleluia. Aleluia. Veja como Paulo começa essa carta. Depois de trazer ali a saudação, no versículo 3. É um dos textos mais lindos da literatura universal, de todos os tempos, não só da Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deixe sua Bíblia aberta e escute bem isso. Paulo ele vai enfatizar na carta aos Colossenses, em que ele fala que a igreja é o corpo. Ele se preocupa, ele sabendo da realidade daquele povo, um povo órfão, sem amor, sem carinho, sem identidade, carregando as piores dores e traumas da alma na vida. Ele faz questão de dizer no verso 3, Deus é Pai. No verso 17, veja aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Capítulo 4, verso 6. Depois que ele falando assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o que está escrito no verso 6? Só Deus, Pai de todos. Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmão, não é à toa que ele está falando isso aos Efésios. Ele está dizendo para aquele povo assim, ó, vocês não se abatam, porque são órfãos, desprezados desde o ventre, não tem mãe, não tem pai, e essa que eles chamam que é a grande mãe, a grande deusa. Olha a vida de vocês, será que isso é papel de mãe? Vocês são realmente filhos? Vocês são servos escravos do pecado, da opressão e de tudo que há de ruim. Mas ele está dizendo, só que a palavra que eu carrego e estou tentando comunicar a vocês é que o Pai de todos
o qual é sobre todos. Aqueles que se acham menos dignos, que não veem solução, que não veem saída, órfãos espirituais, emocionais. Ele está dizendo, ele age por meio de todos. Ele está em todos. Vocês aqui já não entenderam. Muitos ainda só não foram despertados. Aí no capítulo 2 ele vai falando: ele vos deu a vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaram outrora, porque aqui ele já estava descrevendo a comunidade a qual recebeu o Evangelho. Mas ele está dizendo: olha, esse Pai de todos que tirou vocês da morte para a vida, ele já vos fez assentar nos lugares mais altos. O interessante é que quando tinha enchente, que o mar avançava ali naquela região, todas as cidades em volta, que você vê nas 7 igrejas ali do Apocalipse das cartas, ficavam ao redor de Éfeso. Éfeso é uma das igrejas que é a primeira a receber a carta. O interessante também é que quando Paulo escreve essa epístola aqui, a intenção dele não era falar só aos Efésios, mas a todas essas cidades que estão ali, porque tudo tinha que passar por Éfeso, tinha ingresso para entrar em Éfeso, era uma cidade turística, e para chegar nas outras cidades as coisas passavam por ali primeiro. Você vê em Colossenses, por exemplo, no capítulo 4, depois do verso 13, até principalmente no 16, vai dizer que a carta aos Colossenses, ele fala assim, ó, manda também os de Laodiceia lerem. Ele está dizendo, eu não quero que fique retido aí. Aos laodicenses também, faz esse conteúdo chegar e prega com veemência a mesma palavra. Então o intuito de Paulo também, quando escreve aos Efésios, no mesmo período que escreve aos Colossenses, ele quer que chegue a Esmirna na palavra, ele quer que chegue a Tiatira, a Sardes, a Pérgamo, que são as cartas que lá na frente, perto do ano 100, João vai escrever na ilha de Patmos. E aí Paulo está dizendo, essa geração perdida, que está debaixo dessa opressão, as águas quando vinham, inundavam, todo mundo corria para a parte alta de Éfeso. E então parece que o grande templo da deusa Diana é a solução para tudo. Porque ali é a fonte de renda, ali acontece de tudo. Ali salva da inundação, da enchente. Ali acontece tudo. Aí Paulo já começa dizendo, além de vocês não serem órfãos e já estarem enxergando que essa mãe é falsa, o Senhor é Pai de todos. E a bênção de vocês não está na altura do templo de Diana, que é o maior templo do mundo, uma das 7 grandes maravilhas. A bênção de vocês, do Pai, que preparou vocês antes da fundação do mundo, é nas regiões celestiais. O que salva vocês do dilúvio não é uma altura terrena, não é a grandeza dos falsos deuses, mas são as regiões celestiais. E a boa nova é que Jesus trouxe elas para dentro de você. Agora, o interessante, no verso 4, olha isso. Assim como ele nos escolheu nele, antes da criação, antes da fundação do mundo, ele está dizendo, vocês acham que vocês foram feitos há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, quando os pais de vocês geraram e abandonaram? Pelo contrário, o Pai de todos, que age por meio de todos, tinha feito vocês antes mesmo de criar a existência. Vocês estão achando que vocês são órfãos? Os pais de vocês foram só uns canais para que vocês chegassem aqui com marcas, com dores, com mazelas, com feridas, com chagas, mas para a revelação de Cristo chegar pelo Evangelho e pelo Espírito Santo e te dizer, tu tens paternidade eterna. Antes de tudo, todas as tuas dores serão saradas. Quando você entender que o teu pai já era teu pai antes de fundar a terra, que ele já tinha escrito, foi dito aqui, todos os teus dias no livro dele, você já estava no propósito do Senhor, e chegou o dia do cruzamento, o eterno com o temporal, e ele revelou a sua palavra. Verso 5. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele está dizendo, Éfeso, o Império Romano é um grande orfanato, mas o Pai adotou vocês acima de qualquer coisa, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele os adotou. Sintam-se filhos, saibam-se abraçados, saibam-se eleitos.
E quem é filho de Deus, entre aspas, entenda a linguagem, se torna deuses, entre aspas, porque Cristo habita em ti, Deus te habita, e Ele te dá a graça dele. É até uma linguagem de confronto para dizer, numa região ou numa sociedade que tem muitos deuses que não são, Deus pega aqueles que não são, para confundir os que pensam que são. Os que não sabem, para que os que acham que sabem veem que Deus opera. É ninguém e ninguém. É aquele que o mundo olha e fala não tem identidade, não tem genealogia. Mas fique tranquilo, na carta de Hebreus vai dizer que o sumo sacerdote, aquele que Jesus é descendente não de Arão, mas Melquisedeque, figura eterna de Deus. A Bíblia diz, não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele está dizendo, você não está vinculado ao cordão umbilical dessa terra, porque ainda que tenha que ter nascido, assim como Jesus, de um ventre para poder viver aqui, os falsos deuses que eles acreditavam viviam no segundo céu, segundo a mitologia grega. Eles pensavam, os deuses habitam na camada superior desse céu atmosférico que nossos olhos veem, no segundo céu. Mas só que eles entendiam que quando um falso deus desse vinha na terra, é porque ele estava cumprindo algum castigo. E que Zeus ou Júpiter, na linguagem grega ou romana, tinha mandado eles para a terra para cumprir algum castigo, e durante aquele período eles tinham que fazer o seu propósito para depois poder recuperar o seu lugar no segundo céu de novo. Agora que você já cumpriu, já pagou a sua pena, volte para cá, ocupe seu trono de novo. E aí eles não morriam, porque já eram considerados imortais, só vinham até a terra fazer o que tinha que fazer e voltavam. Aí Paulo está dizendo, eu vim trazer uma outra mensagem, a verdadeira. O único e verdadeiro Deus, Ele não veio aqui para pagar castigo dele próprio, porque Ele nunca errou. Ele veio aqui para levar o seu castigo sobre Ele. E detalhe, Ele morreu. Só que Ele venceu a morte, ressuscitou e voltou. E aí quando Paulo escreve aos Coríntios a segunda epístola, no capítulo de número 12, quando ele vai contar, há 14 anos atrás eu tive uma experiência. Deus me arrebatou. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Na estrada de Damasco eu tomei uma pesada, uma voadora de Jesus no meu peito, caí do cavalo. Aí ele vai dizer, já que a cultura grega diz que os deuses vivem no segundo céu, ele pensando, o que ele escreve no capítulo 12? O Senhor me levou ao terceiro céu. Aleluia! Ele está querendo dizer, acima de todos os deuses que vocês pensam, Deus me levou ao terceiro céu e eu tive visões de Deus de coisas que são inexplicáveis. Aleluia! E quando ele começa aqui, ele está dizendo, esse mesmo Senhor te predestinou para isso. Ele venceu a morte, ele voltou ao Pai, assentou à direita. Oh, glória a Deus! E a Boa Nova, capítulo 2, verso 6. Ele também nos ressuscitou espiritualmente. Glória a Deus! Nos libertou do domínio do pecado. Obrigada, Jesus! E nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Glória a Deus! Aquele povo, Beto, está dizendo assim, ó. Nossos deuses do segundo céu. Nossa grande Diana. E Paulo está dizendo, o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus, que veio aqui e levou sobre si a nossa orfandade. Glória a Por isso na Deus! cruz gritou, Pai, por que me desamparaste? Porque ele estava sentindo toda a nossa orfandade. Oh, glória a Deus! Ali ele estava levando toda a nossa carência, dizendo, toda a carência que você tiver de paternidade, de filiação. Glória! Pai, por que me desamparaste? Era o nosso grito. Era o grito dos Efésios. Aleluia! Ele está dizendo Glória agora, a Deus! Aleluia! esse Deus que morreu e ressuscitou, Ele também tem te chamado a deixar de ser um morto, um órfão nesse mundo caído, de falsos deuses, de cegueira, de mentira, a qual vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, pensando segundo a própria carne. Vocês agora têm um trono junto a mim. Aleluia! Mas como é que pode estar na terra e no céu ao mesmo tempo? Aí Jesus, quando está com Nicodemos em João capítulo 3, falando, o vento sopra onde quer, o meu espírito faz, acontece, e você não sabe de onde vem, para onde vai. Assim ele faz com todos aqueles que são renascidos, ressuscitados por mim. Aí Nicodemos, como é que é possível isso?
Se eu te falo coisas básicas da terra, você não entende, como vai entender se eu te falar as celestiais? Capítulo 3 de João, versículo 13. Ele vai dizer: Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que está no céu. Oh, glória! Jesus está dizendo: o único que conhece o céu de verdade sou eu. Glória! E eu estou aqui na tua frente, e ao mesmo tempo eu estou lá. Oh, glória! Eu conheço o céu, de lá desci e estou no céu. João capítulo 3, verso 13. Ele está nos ensinando: é possível estar na terra e no céu ao mesmo tempo. Todo aquele que é nascido de mim, o corpo pode estar em Éfeso, em Olinda, no centro da cidade, no Cabuís, em Nova Cidade, aonde você quiser, na caixa d'água, no mundo inteiro. O corpo está aqui, mas a alma, o espírito, o coração, a mente está dentro do céu, porque o céu está dentro dele. Não é Diana que caiu de Júpiter, é o Senhor Jesus que desceu dos céus, para que agora nele, ressuscitados pelo seu poder, ainda estando aqui, nós já estamos lá, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Você quer viver o céu quando? Amanhã? Oh, Quando glória! Jesus voltar, e Jesus está dizendo: o teu corpo está na igreja, mas ao mesmo tempo está assentado na Assembleia. Oh, glória a Deus! Junto a uma multidão e miríades de anjos, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você carrega o Senhor na terra. Agora, veja isso. No verso de número 21 em diante, depois que ele vai falar do Pai da Glória, que nós somos a honra dele, ele exerceu em Cristo, verso 20, capítulo 1, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. 21, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você não está entendendo? Ele está dizendo: olha o que eu sou capaz de fazer com uma vida, com uma multidão de órfãos, com uma multidão de mortos pelo pecado. Eu pego, eu transformo, revelo a verdade, mostro quem é Deus, encho todas as coisas. Ele é o irmão, você é o corpo de Cristo. Você já viu um corpo viver sem a cabeça da dele? Como uma videira, se o galho não estiver na árvore, ele vive? Não, ele morre. Se você é o corpo de Cristo, você não está desconectado da cabeça de Cristo. E você só se move, vive e existe nele. Pelo amor de Deus, veja o que te habita. Paulo não se preocupa em começar a carta que principalmente fala da igreja, entre todas, já falando, ele deixa para falar lá no capítulo 4, funções, com humildade exerça, os dons e talentos é para edificar o corpo, tem pastores, doutores, médicos, ele deixa para falar disso depois. Ele não está preocupado em chegar para você e já revelar: tua função é essa, olha, você já tem que ocupar isso aqui. Fica tranquilo, ele já começa querendo fazer você entender quem você é. E você está querendo, o que é que eu faço? Aonde eu ajo? No que eu trabalho? Deus está dizendo: eu te escolhi antes da fundação do mundo, eu te elegi e te adotei, eu te enchi. Aquele que morreu, ressuscitou, ele vive em você pelo seu espírito. E todas as coisas que pertencem ao cabeça pertencem ao corpo. E o corpo já está nos céus, como ele ainda já está na terra. Se debaixo dos pés do Senhor está todo o principado, toda a potestade, todo o poder, todo o domínio. E ele disse que nos fez assentar nos mesmos lugares que ele. Acima não está o segundo céu dos demônios? Pelo amor de Deus! Aleluia! Se você verdadeiramente recebeu Cristo e foi resgatado, Senhor, abre os nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos e nos faz entender o que isto é, o que esta palavra diz, quem somos em Ti, quem é Tu em nós. Deus vivo! Aleluia!
juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade de Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Oh, glória! Somos feitura dele. Glória a Deus! Essa palavra no grego é poiel, que dá origem à palavra poesia. Oh, meu Deus! Ele está dizendo, você não está entendendo, você é a minha obra nessa terra, você é a minha poesia nesse mundo. Eu mudei teu espírito, eu rasguei todo espírito de dívida que havia contra ti, gravei na cruz do Calvário. Você está liberado, livre. Os teus pecados, é a primeira glória. Você é minha carta viva, da tua vida emana glória. Se eu me assento no trono do teu coração, tu estás assentado também no meu trono. Maravilhoso! Aleluia! No capítulo 3, Seja glorificado. no versículo 9 e 10, Paulo já vem dizendo antes, eu sou o menor de todos. No versículo 8, olha o que ele vai falar. Eu queria que você entendesse que essa igreja, eu também estou tentando entender. Paulo está dizendo, a mim, o menor de todos, Efésios 3:8, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçam nas minhas tribulações com vocês, pois nisso está a vossa glória. Olha o que Paulo está dizendo. O mistério que antes estava oculto desde a eternidade e que Deus revelou através de Cristo, contra todo engano, sofisma, mentira, Ele preparou isso antes de todas as coisas, para que através da igreja esse mistério oculto se tornasse revelado e exposto ao mundo. Aleluia! Ele está dizendo, em outras palavras, a sua vida regenerada, transformada, o teu novo nascimento, a tua paternidade, a tua adoção por Cristo, a conversão que Ele gerou no teu coração e tem gerado no teu olhar, na tua mente, a certeza de que tu és filho de Deus. E João diz que ser filho de Deus é um poder aos que creem. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Ele, através da sua vida, decidiu revelar a manifestação do reino e da glória de Deus entre os homens, independente se você está em Éfeso e o que domina é uma cultura que aparentemente não tem como mudar, porque a mente e os corações já estão totalmente dominados por aquilo. Deus não precisa de muitos. Se tiver um Paulo, uma Priscila, um Áquila, um Apolo, um Timóteo. Interessante que Apolo, na mitologia grega, é irmão gêmeo da deusa Diana, Ártemis. Aí ele nasce, os pais em homenagem falam assim: ah, eu gosto do deus Apolo, vou botar o nome da criança de Apolo. Aí quando ele cresce, Deus converte ele, faz ele pregar o nome de Jesus dentro da cidade de Tiana. Por meio de você, quando fala pela igreja, você pensa no lugar, né? Ah, aquele povo lá, aquela denominação, aquela placa. Por meio da igreja. Glória a Deus! Da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja. Por meio da igreja, você é a igreja. Nós somos corpo. E cada membro, nenhum e nem outro é mais importante que o outro, pois o corpo ele se completa. Aleluia!
diz aos Coríntios, vai dizer o teu ouvido que não é tão importante quanto o olho, ou o pé não é tão importante, porque, não, já que eu sou orelha e não vejo, não tem importância. Não, adianta ter só a visão se tu não escuta. Adianta também se tu não tiver os pés para andar, os dedos para apoiar, a mão para pegar. Ele está dizendo, o meu corpo eu escolhi antes da fundação do mundo. Fica tranquilo, porque o que eu tenho para você é para você. Foi dito aqui, não somos iguais, graças a Deus. Deus sabe o que faz quando elege a cada um. Se dedica a viver em amor, porque antes de você até mesmo fazer ou entender o que ele tem para você, ele te chamou para te dizer, tu és o meu eleito, a minha amada, minha geração, minha carta viva, e que eu torno conhecida diante dos homens e dos demônios, dos anjos e todos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória, aleluia! Glória, glória, glória! Para que por meio da igreja tornasse conhecida a sabedoria dele diante dos principados e potestades. Aquele povo está dizendo, grande é a Diana dos Efésios, Zeus, Júpiter, Apolo, o panteão todo. Principados são príncipes, são exércitos de demônios que comandam milhares e milhões de demônios. Potestades são poderes, são cadeiras de autoridade. O exército do inferno é poderoso, organizado e dividido certinho. Existem milhares de chefes e líderes organizando opressão espiritual territorial, mas Deus está dizendo, um filho adotado, regenerado, Glória a Deus! por meio da vida de um que queira, e quanto mais quiser melhor, eu faço o meu nome, a minha presença, o meu amor, a minha palavra, o meu poder, o meu mistério ser revelado, conhecido dos principais. Aí os demônios que antes pisavam sobre nossa vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pisavam. Eles olham para a vida de alguém que verdadeiramente entendeu isso e quer se humilhar e viver o que Deus tem para a sua vida acima de qualquer coisa. Tá fraco, mas não, eu vou, eu quero, faz, Senhor, me ensina. Os demônios que antes massacravam, pisavam, habitavam, montavam, olham para isso e a Bíblia está dizendo, as multidões de milhões deles olham para a vida de um convertido genuinamente e falam, o que isso significa? Eu estou usando linguagem metafórica, tá? Os demônios sabem tudo, o diabo está aí desde que antes de tudo, e ele sabe o que é conversão. Mas o que Deus faz é tão impactante que os próprios demônios que estão observando a humanidade, nem quando ela foi criada até hoje, tentando fazer todo mundo ficar cativo, e quando alguém é libertado e quer fazer voltar para a desgraça, eles olham para a vida de um e falam, não é possível que esse que está acima de nós, que os céus dos céus não conseguem conter a presença dele, que ele fez isso. Olha a vida dessa pessoa hoje. É por isso, irmãos, que a peleja é grande contra você. Meu Deus! Mas a pior luta é sua contra si mesmo. É verdade, meu Deus! Porque ele está dizendo, esses demônios que te pisavam, Lucas 10:19, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não é para você ficar em guerrinha boba. Falando, blasfemando, xingando o diabo, não é isso não. Quanto mais cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, menos você substitui pelo Espírito, e é cheio do Espírito, você só tem vida derramada. A tua vida se torna um espanto diante de principados, potestades e de anjos. Anjos vibram quando um pecador se arrepende. Glória a Deus! Anjos acompanham os que temem a Deus. A Bíblia diz na carta de Pedro que anjos têm o desejo de se aprofundarem nesse evangelho que Deus deu para que eu e você vivamos. Anjos anelam percrustar esse evangelho. E você foi chamado para viver essa coisa que anjos desejam viver, que demônios se espantam em ver. Não é na força, na arrogância
antigo e se entregue à luz da palavra. Seja límpido e sincero diante de Deus, com suas falhas e defeitos. Se coloque na disposição, na brecha, para que Ele faça na tua história. E aí você vai ver cada vez mais, através da tua simplicidade e humildade, Ele vai te usar no que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E não tem mais demônios que possam impedir, porque você é a própria igreja, o corpo, a cabeça que te dá vida. E é de você que emana o poder que estava oculto antes da fundação do mundo, porque desde lá Ele já tinha preparado para você ser a representatividade dEle, do reino dEle, da glória dEle, do perdão dEle, da misericórdia dEle, da harmonia dEle, da salvação dEle. Quem olhar para você, seja no mundo físico ou espiritual, tem que contemplar que ali está alguém que foi lavado, remido, regenerado, transformado, arrancado do cativeiro e transportado do império das trevas para o reino do verdadeiro Filho do amor de Deus. Aleluia! Obrigada, Jesus! Glória a Deus! Aleluia. Pra gente terminar, Santo! Santo! pra gente resumir, a gente vai ver que Paulo vai falar sobre fruto da luz, das obras das trevas. Oh, Vai Deus! falar sobre a vida de um relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, trazendo todo mundo tentando ser alguém que se sujeita um ao outro em amor. É por isso que ele fala para a mulher ser sujeita a seu esposo, mas no verso 21 do capítulo 5 ele está dizendo: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Ali, como a sociedade tinha como a grande Deus uma mãe, as mulheres eram uma sociedade matriarcal. Aí Paulo está tentando trazer o equilíbrio e dizer: nem o marido vai ser dominador da mulher e também nem a mulher vai ser insubmissa ou dominadora. Assim como Cristo, porque se a mulher tem que se sujeitar ao Senhor, que é o cabeça, ele também está dizendo: o marido tem que dar a vida pela esposa e amar como Cristo amou. Aleluia! Que esposa que não quer um marido assim? Que igreja que não quer um Cristo assim? Se o marido for como Cristo na vida da esposa, Aleluia! então ele vai falar: quem quer o mal a si mesmo, a seu próprio corpo, a sua própria carne? Então assim também não vai querer da sua esposa, que se tornou uma carne com ele. Então já não é uma submissão ou uma autoridade, porque se virou um só. Aí ele vai falar: filhos, uma sociedade que estava entendendo que era ser adotado. Mas entrando já para finalizar na armadura do Senhor, quanto ao mais, irmão, depois de tudo que você ouviu, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, por favor. Não há mais nada a temer, não há mais do que recuar, mesmo que difícil seja. Espírito Santo! Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, apesar de ser contra a nossa própria também. Mas é contra os principados, é contra as potestades, a mesma que ele já falou lá atrás no começo da carta. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí eu não preciso dizer de novo que Deus já te fez assentar acima de todos esses demônios, e que Ele já te deu a vitória, que você... A gente já viu isso aqui. Precisa repetir isso. Aí ele vai dizer: portanto, pelo amor de Deus, tomai toda a armadura de Deus. Você só não se reveste disso porque não quer. O grande problema é crer. Sabe o que é a armadura de Deus? É você crer que isso aqui é verdade. A armadura de Deus é você realmente acreditar em tudo isso que a palavra diz e parar de temer. O pior problema não são esses demônios todos, por mais poderosos que sejam. O mais fraco demônio é mais forte que cada um de nós, qualquer um de nós. Só que maior que está em nós do que está em nós. Aleluia! A questão não somos mais nós, é quem passou a nos habitar se verdadeiramente nos habita. O problema quando Jesus dá bronca nos discípulos, porque ele não estava presente nos discípulos que não conseguiam expulsar demônio, ele está falando: jejue e ores. Por quê? Porque essa casta você não consegue expulsar. Aí os discípulos perguntam: por que não conseguimos expulsar? Leia todos os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas. Por causa da incredulidade, da pequenez da vossa fé. Você está pensando que o problema foi aquela espécie de demônio? Eu já te dei poder contra todos os demônios, diz o mesmo evangelho de Jesus.
sobre todos os demônios. Ele está falando, vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé. A pior casta que existe não são esses demônios não, porque eles já estão debaixo dos seus pés, se você de fato está sentado acima deles. A pior casta de demônio é a nossa própria incredulidade, é o nosso medo, é a nossa timidez. E Deus está dizendo, ei, não precisa ser alguém exacerbado, ser tímido é ser alguém que se retém e deixa a incredulidade tomar conta do seu íntimo. Mas ele está dizendo, quanto mais íntimo meu você for, mais intimidade comigo e mais ousadia você vai ter. Às vezes pelo olhar, pelo sorriso, por uma palavra doce, um demônio quando te olha, já tem que correr, porque quem te habita. Jejue e ore para vencer a si mesmo. A pior legião que te habita é a tua falta de poder, no sentido de crer e tomar posse, porque o poder dele já te foi dado. Jesus exatamente não estava presente quando ele vem do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Ele chega para aqueles 9 e vê o que está acontecendo e fala assim, caramba, geração incrédula e perversa, até quando eu vou ficar na presença de vocês sofrendo, tendo que lidar com essa incredulidade de vocês? Aí no particular, por que Jesus não conseguimos? Incrédulo. Pequena fé. Mas Senhor, qual o tamanho da fé que precisa? Se um pequeno grão de mostarda for lançado na terra, ele vai crescer e virar maior das hortaliças, você vai conseguir deslocar os montes de lugar. As montanhas vão embora. Jesus está dizendo, a tua luta é contra a tua própria carne e contra o teu próprio sangue. Aleluia! Mas se você crê em mim, não tem principado, não tem potestade, não tem incerteza, não tem teu medo, não tem tuas mazas. Tá com medo? Vai com medo! Ah, não, eu só vou quando o meu medo acabar. Ele falou, teu medo vai ser vencido enquanto você vai. Tá com pouca fé? Vai! Vai como quem sabe que não é você que faz. Senhor, eu não tenho fé nenhuma. Por mim mesmo, eu já sou derrotado. Mas se é pra fazer, eu tô aqui. E aí que o Senhor se manifesta, eis-me aqui, Senhor. Homem de pequena fé, tímido. Mas se é pra vencer isso enquanto se vai, eu vou, Senhor. Cala-te tempestade, para vento, e a bonança se fará, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, a palavra diz que você e eu somos capazes de vencer tudo. Se podes, tudo é possível. Aleluia! Permaneceis inabaláveis. 1 Coríntios 15, no 58, ele vai dizer, depois de dizer que a nossa vitória vem desse Jesus Cristo, que nos ressuscitou dentre os mortos, nos dá o mesmo poder que Ele. Aqui e agora já vivemos o céu e no céu, para depois adentrar nele eternamente. Ele está dizendo na sua palavra, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia! Sabendo que o Senhor, o seu trabalho nunca será em vão. Oh, meu Deus! Substitua. Quer vencer a sua própria natureza? Não simplesmente deixe algo de lado. Troque. Complete a sua vida. Substitua tudo pela graça, pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, pela vontade de Cristo, aos pés do Senhor. Aí você vai estar revestido, porque a armadura fala de justiça. Você já não foi justificado por Cristo? Se você vive como um justo, o justo vive pela fé. A fé não é o escudo que ele vai falar aqui. Oh, meu Deus! A espada não é a palavra que te guia, você não crê? Ou crê ou não crê? Aí você vai estar revestido de toda a armadura, irmão, com toda a oração e súplica. Ou é verdade ou não é. Ou tem que se cumprir ou tem que se cumprir. Estai, pois, firmes, cingidos, eu termino, com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança, é o que nós necessitamos. E súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja agradável abrir a minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Glória a Deus! Irmãos, Obrigada, Deus! depois de você entender tudo isso, Oh, meu Deus! que o Senhor nos faça entender quem nós somos nele. Vós sois deuses. Sabe o que ele está dizendo, Levita, Kess e Suzane? Ele está dizendo assim, ó, não é Baco que é o Deus do vinho, não.
Se eu habito em vocês e eu sou Deus e vocês são deuses, quem é o Deus do vinho é você. Jesus é aquele que transformou água em vinho. Vinho significa alegria. Ele está dizendo, quem é que tem a capacidade de ser o portador da alegria? De gerar vida, alegria e abundância na terra. Mata, embriaga, faz mal, gera para a morte, para o diabo. Ele está dizendo, quem carrega o verdadeiro vinho, meu sangue, a minha alegria, pelo amor de Deus, deveria ser a igreja. Deveria ser a igreja. É você que é. Meu Deus. Não é Diana que é a deusa da fertilidade, Oh, Deus que vivo. faz as pessoas, as mulheres terem filhos, para depois ser abandonados e a terra frutificar e se tornar fértil e dar fruto. Deuses da fertilidade são vocês. É em vocês que a vida habita. É em vocês que dá o poder de gerar vida, porque vocês antes eram mortos, mas foram ressuscitados, e a verdadeira vida foi gerada em vocês. E vocês são aqueles que carregam a minha glória para gerar vida no mundo de morte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Essa armadura, Oh, Jesus. Paulo está na prisão domiciliar e tem um soldado que fica tomando conta. Agora, se você buscar na história, essa armadura não era qualquer soldado romano que usava. Espírito de Deus. É uma armadura completa que só os soldados com as patentes mais altas usavam, porque ela tinha um revestimento mais resistente. Oh, Santo. E aí o mais bonito pra gente finalizar, quer ver? Joga por favor ali, irmão Sênio, Isaías capítulo 11. Quando você pensa que Paulo está falando só olhando para um soldado, detalhe, não era qualquer soldado, patente alta usava essa vez. Os outros tinham armadura, mas era incompleta, não era como essa aqui. Aleluia. Isaías, Aleluia. capítulo 11. A gente pode pegar do verso 1. Quem pode ler? Alguém pode ler? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Tá bom, peraí. Fica de pé comigo, por favor, pra gente ir finalizando. Mas olha bem, sem perder o foco nesse final. Escute isso. Isabel, pregadora do Evangelho. Olha o que Isaías, o profeta messiânico, está dizendo. Que foi o que mais disse sobre o Messias. Depois dele falar que nós somos ressuscitados desse tronco de Jessé, a raiz de Davi, que é Jesus, e falar de todas essas qualidades do Espírito de Deus, olha o verso 5. Ele está falando da armadura de Jesus aqui. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto de seus rins. Veja aqui um exemplo que Paulo está dando, não é só olhando para os Romanos. Ele está se baseando em Isaías. Quer ver Isaías 49, para a gente finalizar, verso 2. Ele também disse isso ali, não, que a Carla leu. Já fala, fez a minha boca como uma espada aguda. E é o mesmo capítulo que fala, pode uma mãe abandonar o seu filho? Ela gerou no ventre, ele dá uma criança de peito e ela abandona, igual a rainha dos Efésios, igual o povo de Éfeso. Mas o Pai de todos, que age por meio de todos, todavia já tinha te escolhido nele antes da fundação. Deus. Agora, Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça,
e pôs o capacete da salvação na cabeça, pois sobre si a vestidura da vingança, segundo dizendo, como Paulo está dizendo, a armadura de vocês, você está pensando que é baseada no soldado romano? Que reveste vocês? Aleluia. É a cobertura Oh, da pele do sangue do Cordeiro de Deus. glória. São as roupas do Oh, Messias. glória. As roupas do Messias, do prometido. Elas que te revestem. Você pode todas as coisas do Senhor que te fortalece. Deus. Se no escudo daquele soldado tinha a cara de César, o imperador, igual na moeda, eles estão querendo dizer, a nossa fé está pautada no que vemos, no rosto do nosso grande Deus humano. E a Bíblia vai dizer, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Glória a Deus. O escudo da fé não é o rosto de um homem, Obrigada, Jesus. é a face daquele que você não vê com os olhos, Aleluia. mas que resplandece na tua própria face. E aonde você está, ele está com a cara gigante diante de ti, te contemplando, dizendo, vai que eu sou contigo. Glória. Vai que eu te habito. Oh, Vai que eu te garanto. Eu sou contigo. Aleluia. Por que tem que botar um soldado especial para cuidar de Paulo, se Paulo não oferece risco nenhum, a não ser ganhar a alma do diabo para Jesus? Quer dizer, um prisioneiro de Jesus não é um preso qualquer. Por isso que principados e potestades te perseguem, os de patente mais alta. Mas o interessante é que mesmo preso fisicamente, Paulo era visitado por todos que queriam ver. Ele está dizendo, ainda que tentem te prender ou qualquer coisa, você tem a atração da minha glória. Todo mundo ia para a prisão domiciliar de Paulo receber da palavra. Oh, bendito. Então, nunca mais se enxerga a mesma pessoa. Obrigada, Jesus. Nunca mais, porque se você já se via grande em Deus, você e eu ainda não tínhamos visto e ainda não vemos nada. Mas nós aprenderemos a cada dia mais ver pela palavra do Senhor e pelo seu Espírito. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Quem reveste o teu povo é a tua armadura. Aleluia. Ah, Senhor, não é um imperador, não é uma deusa, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, Senhor da glória, dá-nos, ó Pai, que nós venhamos a ser inundados pela tua sabedoria. Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Assim como derrubaste a parede de separação entre judeus e gentios, faz cair toda a parede, Senhor, todo muro Em nome que de impede o entendimento, Senhor. Amém, Deus. Rasga de dentro para fora o seu corpo, Oh, aleluia. para que, Senhor, sejamos, Deus, visitados pela iluminação a cada dia mais e mais da tua palavra, do teu Espírito, para que possamos tomar posse e viver verdadeiramente como igreja, corpo de Cristo, filhos de Deus, aqueles que são a verdadeira arca da aliança na terra, a qual a glória é carregada e se manifesta como Shekinah. Aleluia. O teu povo é revestido, Pai, não como o ouro humano que cobria a arca, mas é guardada também pelos anjos que a guardavam e na verdade são revestidos pelo maior tesouro que há, tanto dentro quanto fora, o Espírito do Senhor, que em Efésios 1 ele fala, foste selado por ele. Carimba com teu selo, Pai, e entendimento, porque no coração já carimbaste. O Espírito já nos habita, a presença já está em nós. Aleluia. Faz, ó Pai, romper, como Paulo diz, que através da provação vem a experiência, a perseverança, a paciência, e isso nos dá esperança, e o amor de Deus vai sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Faz com que, Senhor, toda casca, toda barreira, toda dureza, Senhor, venha a ser rompido, porque pedra dura tem que ser furada pela água. Assim como uma fonte de água sai de dentro de uma rocha, de uma montanha, é de dentro para fora que a palavra faz efeito, e não é de fora para dentro. O coração de pedra vai sendo quebrado de dentro para fora, como a rocha de Meribá, Senhor, no deserto. E não precisa da lei de Moisés para bater na pedra. O Senhor já foi furado com a lança pelos homens da lei. E de ti saiu água e sangue na cruz do Calvário. Rasga-nos de dentro para fora.
e nos dá um entendimento do que é ser igreja. Nos faça crescer em amor genuíno do Senhor, em humildade, em quebrantamento, em humilhação, em dependência de Ti e em unidade da fé, como diz a carta aos Efésios, para que sejamos um corpo mais e mais saudável, onde um completa o outro e a glória é toda para o cabeça da igreja, o único que é digno. Comece a adorar e glorificar o único que é Deus, ao único que é digno de toda a glória. Falsos deuses são falsos de verdade, são enganos, mas aquele que habita acima de todos os céus e que tem que se inclinar para ver o que acontece neles e também na terra, nos levantou do pó e do monturo e nos fez assentar. Quem são os principados? Ele nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, Senhor. Livra, Pai, de toda cilada do diabo, porque a tua palavra garante que revestido dessa consciência e da prática disso, é isso que está revestido dessa armadura. Obrigada, Jesus. Nós estamos preparados para tudo, para vencermos todo o mal Glória a Deus. Glória a Deus. e ficarmos ainda firmes de pé. Essa é a garantia da tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos por tua glória em nossa vida, em nome de Jesus. E a igreja que crê nisso e que toma posse disso, glorifique e exalte nesse ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Agradeça essa grande e rica oportunidade. Obrigada, Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Aleluia. Que palavra gloriosa. Aleluia. Louvor.